Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas eu vou assistir esse vídeo, né? Eu vim aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês, porque é bom sempre a gente estar se alimentando, né? De Jesus, para que a gente fique forte, né? Por isso, onde eu vou ler hoje é o Evangelho, é segundo Marcos, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Vamos começar. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão, e a multidão já se reunia de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, os ensinava. Alguns dos fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntando se era permitido o homem divorciar-se da sua mulher. Então Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? E assim os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Jesus foi e disse: por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos escreveu esses mandamentos. No entanto, desde o começo da geração de Deus, ele fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim não são mais dois, e sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separará. Em casa, os discípulos fizeram novamente as perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra, adulterarás contra a primeira. E se a mulher se casar com outro marido, cometerás adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o que Deus quis nos dizer aqui, para começar, a palavra de Moisés não foi muito válida, né? Porque Moisés, simplesmente, ele, por causa da dureza do povo, ele foi e disse que ia escrever aquela carta, né? Para que se separassem os casais e se casassem com outra. Mas aqui foi bem claro que Jesus não aceitou. E que Jesus é contra o divórcio, né? Porque veja bem, quando Moisés, ele deu essa carta, Jesus sabia que ele tinha dado a carta. É tanto que os fariseus foram pôr a prova ali, né? Você sabe que os fariseus são assim, né? Até hoje em dia nós convivemos com eles, não é verdade? Então, e eles foram ali para estar, assim como eu disse, tá? O papel dos fariseus é atacar, né? É criticar. O papel deles é criticar, é julgar, né? Os fariseus, o papel dele é esse. Temos cuidado, hein, com os fariseus. Então, Jesus, ele foi bem claro aqui que a lei de Moisés não foi nada agradável, né? O coração de Deus, né? Porém, Deus disse que
que a lei dele, ele deu, que pode ter o divórcio, como tem no dia de hoje, né? Mas que é pecado, né? Porque o adultério é um pecado e grave. Então o Senhor deixou bem claro que a lei de Moisés não agradou e nem agrada o coração de Deus. Essa primeira parte, né? O qual eu entendi que Deus falou ao meu coração. Então o que eu queria dizer para vocês é que um casamento, muitas das vezes as pessoas se casam, né? E não leva contigo para casa, quando sai da igreja, o verdadeiro noivo, né? Eles botam uma aliança assim no dedo, igual eu botei a minha, mas eles botaram e fizeram aliança com o homem, com o esposo. Então eles só levaram o esposo, né? Mas o que as pessoas não sabem, não conhecem, e às vezes, até hoje vive enganado, muita gente, né? Que nós, quando nós saímos da igreja, a partir do momento que nós saímos de lá, que nós colocamos a aliança, né, no lugar certo, que é quando a gente casa, não é? A gente tem que botar, gravar aqui o nome só do esposo. Aqui tem o nome do meu esposo, né, gravado. Do meu esposo Adeilson. Só que aqui não tá lícito. Se você abrir aqui, você vai ver Adeilson. Só que e dois coração, né? Mas eu quero dizer a vocês, isso aqui não só tem Adeilson. Antes de ser gravado o nome de Adeilson, ele foi gravado o nome de Jesus, né? Então assim, eu levei comigo não só o Adeilson, carne, cheio de defeito, cheio de imperfeições, mas eu levei comigo para casa, para minha vida, para os meus dias, para os meus anos, foram o próprio Jesus, o próprio Deus. Então, se nós se casarmos e nós levar só o noivo de carne e osso, não levar o nosso noivo principal, que é o nosso noivo, que é Jesus, para morar conosco, para viver conosco, e nós levar só o noivo, aquele que nós achamos, que prometemos respeitar, amá-lo, né? Não diz para nós amar? Então, respeitar na saúde, na doença, na tristeza e na riqueza, na pobreza. Então, não é nada disso. Quando nós dissemos sim na igreja, nós fizemos a primeira aliança e trouxemos ele. As minhas promessas, as minhas juras que eu fiz diante do altar, não eram os padrinhos, não eram os convidados. No meu caso, era o padre, né? Que eu sou católica. Então, não era eles que estavam ouvindo o meu sim, nem muito menos meu juramento. Porque eu estava jurando ao meu pai, ao meu verdadeiro noivo, que eu ia ser fiel, que eu ia respeitar, que eu ia amar, que eu ia ser paciente. Eu estava dizendo para o meu próprio noivo verdadeiro, que é Jesus. Eu não estou fazendo só para o meu, cheio de defeitos, cheio de imperfeição, cheio de, vamos dizer assim, de coisinha, não me disse para ele, não. Eu jurei foi para o meu pai, né? O meu único e verdadeiro noivo, que é Jesus. Quando eu casei, que eu estou já, né, há 14 anos, eu carreguei comigo o Senhor para morar comigo. Naquele dia que eu me casei, ele veio junto comigo. Ele não ficou lá, não. Então, se eu hoje não viver aliança com o meu verdadeiro noivo, que é Jesus, não dá certo, né? Não dá certo. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é que casamento, a gente chama Jesus para morar conosco. Sabe por quê? Porque se ele não vir no dia do casamento, se ele não vir e não fazer morada conosco, casamento não anda, casamento não dura. E aonde nós chegamos no divórcio, não é? Então, para que a gente tenha um casamento feliz, para que a gente tenha uma família estruturada,
assim como Maria teve e o próprio Jesus escolheu ter uma família, nós também temos que ser família e temos que viver aqui na terra, sendo um exemplo, sendo um testemunho para nossa casa, para nossa família, para onde quer que nós vá. Nós temos que testemunhar o nosso juramento que nós fizemos um dia diante do altar. Não é verdade? Então, para que isso aconteça, nós precisamos ter ele em primeiro lugar, na frente de tudo, para que assim a gente tenha um coração cheio de amor, para que ele nos dê muita paciência, nos dê sabedoria, discernimento, para a gente continuar aquilo que a gente prometeu um dia lá no altar. Porque se não for assim, as nossas promessas vão muito perto, não chega longe, né? Porque quando a gente se casa, tudo é mil maravilha, quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Aí aparece uma coisa ali, aparece uma coisa lá. Não estou dizendo só do esposo, não. Da esposa também. Que nem o esposo é perfeito e nem a esposa também. São todos dois cheios de pecado, cheios de imperfeição, né? Então, tens que um ir lidando com um jeito do outro. Porque se não for assim, casamento não dura, né? E o que Deus quer de nós é que nós seja uma esposa cheia do Espírito Santo, que nós seja uma esposa que peça muita discernimento para poder estar lidando com as dificuldades, tendo sabedoria para lidar dia após dia, porque sempre vai aparecer, né? Sempre aparece, né? Mas que possamos estar aí vivendo uma vida não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso querer, mas sim o querer de Deus. Por nós, Deus disse que nós não somos mais nós não somos mais 2 pessoas, mas nós somos uma só pessoa e uma só carne. Então, é viver a renúncia, é renunciar nossos desejos, é renunciar nossas vontades. Para quê? Para suprir a vontade do outro. Casamento é decisão. Casamento é compreensão. Casamento é amor, né? É amor sem limite. Porque quando a gente ama, a gente aprende, né, a perdoar, aprende a entender e a gente tem que se doar, né? Assim como Maria se doou a vida a Jesus e a José, né? Assim também, olhando por outro lado de José, né? Ele apenas era noivo, né? E ter que assumir uma mulher grávida. Vocês estão pensando que para ele foi fácil? Estão pensando que ele queria Maria? Não, ele não queria não. Ele não queria não. Mas aí quando o anjo veio e disse, José, não tenha medo. Maria está grávida do próprio Espírito Santo. Ela vai ser a mãe do Salvador. E José entendeu que ali ele tinha que renunciar à própria vida, o próprio querer, a sua liberdade. Porque ele não teve mais liberdade para viver uma vida de um homem qualquer. Porque José era qualquer. José era que nem nós. José era ser humano que nem nós, né? Assim como Maria. Então José, ele disse sim para Deus. Ele quis viver os planos de Deus e a vontade dele. Então ele renunciou à própria vida. Porque ele, um jovem,
Ele tinha tudo para poder querer sair, né? De Maria, dizia, não quero ela, tá grávida. Ela se vire lá com o filho dela, né? Eu não tenho nada a ver com esse problema. Então, ela que procura o pai do filho dela. Mas não, ele entendeu que ele tinha aquele chamado. Então, que ele foi escolhido para ser pai, o provedor daquela família. Então, José fez muita renúncia. Ele teve que morrer para ele, para nascer com uma família que realmente não era dele. Mas Deus disse que ele foi o escolhido. Então ele resolveu a dizer sim, né? Então quando ele disse sim para o Senhor, ele renunciou tudo aquilo que ele fosse viver conforme a vontade dele, mas passou a viver a vontade do próprio Deus. E que maravilha, né? E nós pensando bem, né, meus irmãos? Vamos, e minhas irmãs, né? Nós pensando bem, e Maria, uma adolescente que tinha tudo para viver na vida, que tinha todas as coisas que um adolescente gosta de fazer, né? E aí Maria não sabia o que estava acontecendo, mas ela disse, sim, sim, Senhor, eis-me aqui, né? Sim, Senhor, eis-me aqui. E assim Maria disse que ela estava pronta para viver o querer não dela, mas de Deus. Quando ela disse sim a Jesus, ela também renunciou a ela mesma para viver sendo mãe, sendo esposa, sendo amiga, sendo companheira, né? Então, foi o que Deus deixou para nós, né? Foi uma vida conforme a vontade dele. E o querer dele foi que vivesse o homem e a mulher, né? Porque Jesus começou fazendo os casais de animais, não foi? E ali quando ele fez Adão, ele disse assim, tá bom, né? Mas quando ele fez Eva, ele disse, agora tá melhor. Então, quanto amor Deus tem por nós, né? Quando ele disse que tá melhor, né? A mulher veio, então, e aonde ele disse, né, que a gente era para produzir, né? Para ter nossos filhos, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que eu tenho hoje para dizer o que assim realmente Deus deixou assim, sabe quando você sente Jesus falando para você, né? E você sente ali a palavra penetrar dentro de sua alma, né? É que nossa vida, do jeito que nós quer viver, não é tão boa. Mas assim, como Jesus, né, foi gerado dentro de uma família, aonde tanto José quanto Maria renunciou a si mesmo para viver o querer e a vontade de Deus, eles foram as pessoas mais felizes. Eu creio que sim. Então Deus nos chama hoje também, em nosso casamento, nós viver a vontade de Deus. Nós às vezes deixar as nossas vontades para viver a vontade do nosso esposo. Que assim nós estamos fazendo o que realmente Deus quer. Assim também, quando meu esposo deixar a vontade dele para viver a minha. Assim ele está fazendo a vontade do Senhor. E para fechar aqui, eu dizer a vocês, né, também o que Deus me toca bastante, é que se você já casou, bendito seja Deus. Mas se você, bendito seja Deus, né? Mas se você ainda não casou, que você comece a pensar de quando você se casar, você não chamar só e não levar para sua casa
aquela pessoa que você disse sim ali no altar. Mas que você leve o próprio Senhor para viver contigo. Porque eu tenho certeza e digo a você que assim seu casamento vai ser feliz e assim você vai cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Quando você casar, diga assim: meu noivo, meu verdadeiro noivo é ti, Jesus. Então, a partir de hoje em diante, conduz o meu lar, conduz os pensamentos do meu esposo, conduz os meus pensamentos, conduz os pensamentos dos meus filhos. E por aí vai vir os projetos, vai vir as coisas. Você sempre coloque Deus, o seu único noivo, na frente. Porque se ele estiver na frente do seu casamento, na frente dos seus filhos, dos seus projetos, dos seus planos, esse casamento, com certeza, vai ser realmente uma só carne e uma só pessoa. Porque não adianta eu casar na igreja e eu não levar o próprio Deus. Eu querer viver a minha vida do meu jeito, porque eu gosto assim, e meu esposo não gosta, o problema já é dele. Né? Nós estamos vivendo o que Deus disse aqui. Deus disse aqui, ó, deixai seu pai e sua mãe e unir, né, uma só carne. Porque não é mais duas pessoas, mas sim uma só pessoa e uma só carne. Olha o que o Senhor fala para nós. Então, ele disse que nós só somos uma pessoa só. Não adianta você pensar que você é duas ou três. Então, eu quero do meu jeito, eu vou fazer meu esposo que se dane, que eu já fiz mesmo. Se ele gostar bem, se ele também não gostar, não gostou. Eu fiz o que eu gosto, é do meu jeito. Só que Deus diz aqui que não. Deus disse aqui para nós que se nós realmente nos a deixar o nosso pai, nossa mãe, e nós se unir ao nosso esposo, nós seremos uma só pessoa. Que podemos pensar, né, meu irmão, nisso aí. Minhas irmãs, vamos pensar muito bem o que significa um matrimônio. Que significa um sim dentro ali, de frente ao próprio Deus. Que possamos pensar direito, que um matrimônio, um casamento, é uma coisa que nós se une para sempre. E como Jesus mesmo disse aqui, a carta de Moisés não é válida, minha gente. Não é válida. Não é. Não é. Porque tiveram a oportunidade, o discípulo teve a oportunidade, né, de Deus ter dito para ele naquele momento: não, tá certo. Moisés, você fez a coisa mais certa do mundo, foi dar a carta do divórcio e despedir a mulher, né? Mas ele disse que não, né? Então, que possamos chamar o nosso verdadeiro noivo para viver conosco, para viver na nossa casa, para viver com nossos filhos, para viver no nosso dia a dia, né? Para que ele possa sim estar nos guiando. Assim como a promessa dele disse assim, né? Que quando a gente vai, né, dizer que até a morte nos separe, assim será a promessa de Deus concluída em nossa vida, quando a gente chama ele, e com certeza só a morte pode nos separar. Porque ele diz que o que Deus une, homem nenhum separa. Então, o que Deus uniu, se Deus uniu você e seu esposo de frente de um altar, que você tem um matrimônio em seu casamento, ninguém pode te separar. Ninguém, nada desse mundo. Nenhuma tempestade, nada, pode ter o que for, mas o Senhor, Ele está contigo. E Ele vai lhe ajudar você a vencer todas as dificuldades. Por quê? Porque você
se uniu a uma pessoa e você é uma só, e você naquele dia, Jesus fez parte de tudo aquilo e foi Ele que com certeza fez aliança contigo e com teu esposo. Não foi ninguém não. Não foi o padre não foi ninguém não. Foi o próprio Deus. Pois então, que possamos assim, tá? Que nem Maria, que nem José, que renunciaram à própria vida, que morreram para nascer para a vontade de Deus. E que nós, como esposa, eu estou dizendo como eu, esposa, que eu morra cada momento que for necessário, para que eu nasça para viver assim o propósito de Deus. Porque assim eu serei feliz. Porque eu vou viver não a minha vontade nem o meu querer, mas sim a vontade do meu Deus, né? Nós ficamos por aqui. Queria agradecer os meus inscritos, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Aqueles que não são inscritos, que venham, se inscrevam, dê seu like, para que esse vídeo seja chegado a vários lugares, né? Para que seja conhecido, né? Nosso dia a dia aqui no sertão da Bahia, né? Nosso Nordeste, que venha assim a conhecer tudo que eu pretendo, com a ajuda de Deus, em nome dele, né? Realizar o projeto dele, que eu possa estar todos os dias fazendo a vontade dele, que levar o evangelho, assim explicando para vocês o pouco que eu entendo, porque eu, assim como Moisés, Jesus perguntou para ele: Moisés, o que tem nas mãos? E ele disse assim: eu tenho um cajado. O Senhor disse: pois pega esse cajado mesmo que eu te quero, né? Assim como chamou também Davi. O que era que Davi tinha? Tinha o próprio Deus. E assim ele derrotou Golias, não foi? Assim também como chamou Jonas, né? Para ir para aquela cidade enorme, para atravessar dentro de 3 dias. Jonas não quis no começo, ficou meio que, né? A gente também, eu também, sou do mesmo jeito. Também entrei no navio, entrei no avião, entrei no ônibus. Resumindo, fiquei me escondendo. Mas o Senhor de lá disse: vem cá, me chamou. Então eu estou aqui para levar o evangelho dele. Estou aqui para falar o que realmente, e o pouco que eu sei, né? Porque assim despreparado, que nem eu já disse a esses nossos queridos irmãos, né? Discípulos, que foram chamados sem entender nada, sem ler nada, assim que nem eu, né? Tô aqui meio assim. E sem saber falar direito, né? Mas eu falo do meu jeito, porque o Senhor me chamou desse jeito, né? Então é desse jeito que Ele me quer. Ele não quer de outro jeito. Não adianta, meus irmãos, chegar aqui e eu falar lindo e eu querer ser o que eu não sou. Porque Deus disse, Deus me chamou, foi a eu, Marliette, né? Desse jeito mesmo, assim, sem ler direito, sem explicar direito. Mas ele disse: vai assim mesmo, filho, o que tu tem nas mãos? Que assim que perguntou para Moisés. Então, eu digo a você, não tinha quase nada nas mãos. O mesmo Moisés tinha um cajado, né? Pois é. Davi não tinha nada, coitado. Foi com uma balinha pequenininha assim, ó, tá, derrotou Golias. Deu certo, mas foi em nome de Jesus. E eu também só tinha o nome de Jesus para oferecer vocês. E foi no nome dele que eu estou aqui para levar a palavra dele e explicar do jeito que ele está me ensinando, né? Que ele é meu professor, então ele está me ensinando aí uns pouquinhos, estou começando a andar. E aí um dia, né, quem sabe, eu conheço um pouco da palavra e explico melhor para vocês, né? Então, vou ficando por aqui agradecendo a Deus, primeiramente, por ter me dado a oportunidade por mais uma leitura, por mais me encher da palavra dele, porque a palavra do Senhor é o próprio alimento que alimenta a nossa alma. Só esse aqui é o que basta, sabe? Porque ele disse que só ele bastava. Então, eu agradeço a ele e agradeço a vocês, a cada um de vocês. Ficam todos com Deus
e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!